Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Vocês viram, ontem a gente conversou sobre o desânimo, né, de falar do São Paulo, que eu desabafei com vocês, a gente ficar dando murro em ponta de faca, que só tem notícia ruim, que o São Paulo realmente é um clube que acabou, que foi destruído. E eu fiz o desabafo com vocês, né? E aí na madrugada saiu a reportagem do GE, não sei se vocês viram, mas tem um comentário geral aí nas redes sociais. Eu vou fazer uma apanhada da matéria caso você não tenha visto e vou dar a minha opinião. Mas é por isso, é por essas e outras que é desanimador o que acontece com o clube que a gente ama, com o clube que a gente aprendeu a gostar e que já foi um gigante do futebol brasileiro e hoje está aí envolvido nesse tipo de denúncia. A reportagem eu vou deixar o link da reportagem do GE na descrição do vídeo. A reportagem foi do Bruno Gilfrida, um jornalista que vem fazendo um trabalho muito importante em relação a acompanhando as denúncias que envolvem o São Paulo, toda a imundície que está sendo investigada. E eu queria parabenizá-lo e fiz questão de dar crédito, porque eu acho que esse é o papel do jornalista. Esse é o papel do jornalista. É investigar, é ir atrás de informação, é trabalhar. É tirar a bunda do ar-condicionado e, em vez de ficar cagando regra, babando ovo de jogador, lustrando bola de jogador por interesse, para ter privilégio, para ganhar aqui e ali, em vez de ficar babando ovo de dirigente para ter privilégio, em vez de ficar ensinando como o torcedor tem que torcer, ensinando quem que o torcedor tem que elogiar, quem que tem que vaiar e aplaudir, eu acho que o jornalista tem que fazer esse tipo de trabalho sério, como essa reportagem mostra. Essa matéria aqui investigativa, de denúncia, que foi atrás das testemunhas lá, que testemunharam no inquérito que envolve o presidente do São Paulo e todas as irregularidades que estão sendo investigadas por essa força-tarefa. Então, antes de mais nada, eu queria dar parabéns para o Bruno Gilfrida e para a equipe do GE, que realiza esse tipo de material. Também tem muita gente boa no jornalismo, no próprio UOL, no canal UOL, tem na página do UOL, tem muitos jornalistas sérios, inclusive da mídia alternativa também, que fazem um trabalho que eu considero como jornalista, um trabalho importante do jornalista. Que é denunciar, que é cobrar, porque é falar e publicar aquilo que muita gente não gostaria de falar e nem de publicar. Para mim isso é o jornalismo. O resto é publicidade, o resto é você estar fazendo propaganda. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eu acho importante que você veja nos detalhes da reportagem, que é uma reportagem extensa, e eu não vou falar aqui, vou falar só uns trechos, um resumo bem rapidinho, mas seria legal que você lesse, não só para você se informar sobre o que está acontecendo no São Paulo, mas também para você prestigiar o trabalho desse tipo de profissional, que eu acho que é muito importante para a sociedade, por essas e outras que eu escolhi essa profissão de ser jornalista, e hoje atuando de uma outra maneira, né, fazendo um outro tipo de trabalho, mas eu tenho essa postura sempre de questionar, de cobrar, de, acima de tudo, não me vender por privilégios, por benefícios, é uma postura que a gente tem não só como jornalista, mas como homem também, né? É uma questão de caráter. Infelizmente, não tem muita gente que não pensa desse jeito e que envergonha a minha profissão de jornalista. Não é o caso do Bruno, que realiza realmente um trabalho excelente e eu faço questão de parabenizá-lo. Antes da gente continuar, só um recadinho para agradecer o pessoal do Pix. Charles Tadeu, Maria Severina, Daniel Tadeu Soares e Ricardo Manfredini nos cederam, nos prestigiaram com o Pix, está aqui na descrição do vídeo. Tem o nosso Apoia-se também, caso você queira nos ajudar, você pode fazer o Pix recorrente, tem bastante forma de você ajudar o canal. Se você quiser nos ajudar, tá aí, agradeço de coração essas pessoas generosas que se disponibilizam a ajudar o canal. Vamos lá. 2 testemunhas ouvidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público deram detalhes sobre como o Casares, o pior presidente da história, retirava dinheiro em espécie do São Paulo em envelopes e sacolas. Ele levava o dinheiro em sacolas e envelopes pelo menos uma vez por mês. Segundo essas testemunhas, o valor variava entre 100 mil e 100 e poucos mil por mês e ele está sendo, só para lembrar, ele está sendo investigado, são 3 ações, né, contra o São Paulo, lavagem de dinheiro, o caso dos camarotes, irregularidades no clube social, e essas testemunhas, elas não estão sendo investigadas, só para deixar bem claro, os nomes foram preservados dessas testemunhas, elas foram ouvidas pelo delegado, que para mim é o camisa 10 do São Paulo hoje,
O mais importante da instituição hoje se chama Tiago Fernando Correia, o delegado da Polícia Civil, e dos promotores também, o José Reinaldo Carneiro e do Tomás Ramadã, do Ministério Público. Essas pessoas que estão fazendo o trabalho delas, como a gente vem acompanhando, e eu acho que elas são mais importantes do que renovação de Caleri, do que Macis, do que qualquer um, Rafinha, do que qualquer jogador. Esses caras são mais importantes. O trabalho deles, para mim, é muito mais importante que o trabalho do Dorival Júnior. Num dos inquéritos, que o São Paulo, que essa força-tarefa investiga, é o desvio de dinheiro, e foram detectados nessas investigações 35 saques. 35 saques em dinheiro, totalizando 11 milhões de reais. Resolveria a sua vida? 11 milhões de reais caindo na sua conta? Puta, pra mim resolveria muito, viu? Mas desde que seja honesto, né? Fosse honesto. Essas retiradas foram feitas entre 2021 e 2025 com a gestão do Casares, e tem depósito somando 1,5 milhão nas contas do Casares, que também estão sendo investigados. Então só na conta do Casares tem 1,5 milhão que estão sendo investigados, que foram depositados na conta dele. Por exemplo, em março desse ano, o Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou as contas de 2025, as contas do Casares. O argumento do Conselho Deliberativo foi que não tinha justificativa para grande parte desse dinheiro sacado das contas do São Paulo nos últimos anos da gestão do Casares. Então tinha os saques lá, apareciam os saques, só não justificavam para onde ia o dinheiro. Por isso que o Conselho não aprovou as contas. Quase 7 milhões desse dinheiro sacado não tem explicação nenhuma. Então saca o dinheiro, ninguém sabe para onde foi, não tem explicação, não tem nada. Essas testemunhas falaram que o presidente tinha uma rotina mensal de retirada do dinheiro, e pelo menos 100 mil reais por mês. E a justificativa dele, do Casares, para tirar o dinheiro, ele justificava como ações promocionais. É assim. Para que é o dinheiro? É ação promocional. Nunca justificou, nunca explicou, nunca falou quais eram as ações promocionais. E a justificativa também era para adquirir ingressos, só que o São Paulo não tem nenhum registro sobre esses ingressos, sobre como o dinheiro foi usado para comprar ingressos. E aí, uma das testemunhas foi questionada se já tinha sido esse tipo de procedimento já tinha sido feito por outros presidentes. Ele falou que nunca, só com Casares que aconteceu isso. E esses pedidos, né, de dinheiro que eram feitos pela presidência, pelo Casares, foram contestados, não foram contestados, mas causavam, segundo essa testemunha, constrangimento. Que você imagina, chega o cara lá, vai chegar um valor aí, vai, não sei, e os caras tem um recibo, não tem. Aí tem uma parte, durante uma época assinavam um recibo, depois pararam de assinar. E aí, a defesa do Casares, inclusive na reportagem tem a nota na íntegra da defesa do Casares, que eu não vou entrar em detalhes, no vídeo vai ficar muito longo, mas resumindo, ele negou e disse que todas as movimentações financeiras têm origem lícita e legítima, e ele respondeu agora para o UOL, agora à tarde, dizendo que ele está sendo é um coitadinho, ele diz que ele está sendo vítima de uma perseguição, com requintes de crueldade, que ele vai provar tudo, que ele não tem nada a ver com essa história. A reportagem completa está na descrição do vídeo, também a nota da defesa do Casares, que a gente tem que passar os dois lados, como é uma obrigação que a gente tem de mostrar para você os dois lados, e eu convido você a assistir essa reportagem. O que eu gostaria de falar com você é com todo o meu coração, sendo muito sincero com você, como eu sempre sou aqui, e quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho esse comportamento, e eu vou ser muito sincero com você. Eu gostaria do fundo do meu coração que fosse mentira isso. Que o Casares não tivesse desviado esse dinheiro, não tivesse usado em benefício próprio, não tivesse roubado o São Paulo, que essas investigações, que ele consiga mesmo comprovar que ele não tem nada a ver, que tudo foi feito de forma legítima, de forma lícita. Eu desejo de coração que isso aconteça. E aqui eu quero deixar bem claro que eu desejo que isso aconteça, não é por nenhuma simpatia que eu tenha em relação à pessoa do Júlio Casares. Eu não tenho nenhuma simpatia em relação a ele, principalmente com uma pessoa que tentou várias vezes me prejudicar e das mais variadas formas. Eu não sou eu não tenho um espírito tão bondoso assim de oferecer a outra face e de perdoar todos aqueles que me atacaram e prejudicaram. Eu posso até perdoar, porque eu não vou carregar essa mágoa comigo
Porque quando você não perdoa, você está tomando veneno e esperando que a outra pessoa morra. Eu não tenho nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ressentimento em relação a ele. Só que eu sei o que ele fez contra mim, o que ele tentou me prejudicar. Então, eu não tenho pena. Eu não tenho pena de ninguém, muito menos de um cara chamado Júlio Casares. Eu não tenho a menor pena dele. Não é por ele, pela figura dele, que eu gostaria que não fosse verdade, que esse dinheiro tirado dos cofres do São Paulo fossem de origem legítima e lícita. Não é por ele, não é por causa dele. Eu vou explicar para você por que eu gostaria que fosse mentira. Porque eu não consigo conceber a ideia do clube que eu amo, do São Paulo Futebol Clube, que eu aprendi a amar, como exemplo de organização, de integridade, de respeito, de profissionalismo, de um clube referência. Eu não gostaria de admitir que existe tanta imundície dentro desse clube. Eu não gostaria, de verdade. Eu não gostaria de que fosse constatada por essa força-tarefa tanta sujeira, tanta imundície, tanta picaretagem, como o trabalho dessa força-tarefa está indicando que exista. Porque se for esse nível, o lamaçal for desse nível, gente, aí a gente perde toda e qualquer tipo de esperança que alguma coisa vai mudar no São Paulo nos próximos 50 anos. Você percebe? Eu desejo que nada disso seja comprovado, que nenhum tipo de irregularidade dessa seja comprovada pelo São Paulo, não pelas pessoas que estão envolvidas. Eu não estou nem aí para nenhuma dessas pessoas do São Paulo, nenhuma. Ninguém que está lá dentro é mais importante que o clube. Eu não estou nem aí para nenhum deles. O que eu gostaria mesmo que acontecesse é que tudo isso não fosse verdade. Que o São Paulo não tivesse sido roubado e dilapidado por essas pessoas. Só destruído, como foi. Porque o destruído a gente está vendo nos últimos anos o que essas pessoas fizeram com o São Paulo. Mas roubado, eu não gostaria que tivesse sido. Mas tem um detalhe. Se por um acaso a força-tarefa, a polícia descobrir que isso aconteceu, que o São Paulo foi roubado por essa gente, se a força-tarefa descobrir e a justiça condenar essas pessoas, não só o Casares, mas como todos os outros investigados, se eles forem culpados, se eles realmente fizeram isso com o São Paulo, eu gostaria muito que eles apodrecessem na cadeia, que eles devolvessem o dinheiro que supostamente roubaram do São Paulo, se for comprovado. Mais uma vez eu repeti, não estou acusando ninguém, porque eles estão sendo investigados e não foi nada provado ainda, eles não foram julgados, a justiça não condenou ninguém. Mas, se a justiça condenar, eu gostaria muito de vê-los apodrecer na cadeia, mas antes que eles devolvessem tudo aquilo que eles roubaram do São Paulo. Não sei, não importa. Vende apartamento, vende bens, não sei como que a justiça, qual o tipo de procedimento. Primeiro, devolvam tudo que roubaram do São Paulo, caso seja mesmo comprovado esse roubo, e depois que apodreçam na cadeia. Seja quem quer que... Não importa quem. Se prejudicou o São Paulo, como a força-tarefa está investigando as denúncias robustas que estão sendo investigadas, que apodreçam na cadeia. E eu gostaria muito que isso fosse resolvido o mais rápido possível. Só que aí, meus amigos, a gente entra naquela outra história, né? A gente está no Brasil. Infelizmente, a gente está no Brasil. Eu já cansei de ver, como jornalista e como cidadão, trabalhos espetaculares feitos por investigadores, por policiais, por polícia civil, polícia militar. Eu já vi muito trabalho muito bem feito, porque eu trabalhei muitos anos com jornalismo policial. E já conversei com muitos policiais amigos que falaram, a gente faz a nossa parte. Só que aí entra por uma esfera que não está sobre a nossa alçada e não está sobre o nosso controle. Que é a justiça, que são os tribunais, são os advogados, são as leis. E a gente sabe, infelizmente, como as coisas funcionam no país. Eu não gostaria de estar aqui falando isso para vocês. Eu queria estar falando de contratação, eu queria estar falando de como foi o treinamento, dos craques que o São Paulo está contratando, dos dirigentes competentes, do São Paulo aí prestes a voltar para o Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana, disputando títulos, não Sul-Americana, né? Mas disputando títulos, mas infelizmente a gente tem que falar desse assunto que me incomoda, me entristece, mas é um assunto necessário.
Recadinho rápido da GoCase para você, aproveitar os produtos da Copa. A Copa tá acabando, hein, gente? Vou assistindo o jogo da França, acabou o primeiro tempo 0-0. Amanhã tem jogo da Bélgica com a Espanha. Tá aproveitando, então curta para você. Entre no site, no link tá na descrição, para você ter um produto para você se recordar dessa Copa, que eu tenho certeza que a gente vai sentir muita saudade. E aí você clicando lá, já usa o cupom GOLBAROLO. Meus queridos, a gente se encontra amanhã. Amanhã, como eu tenho um programa da TMC ao vivo, estarei ao vivo, eu vou gravar um pouquinho mais cedo. E aí vamos ver se tem alguma coisa boa pra gente falar, pra gente discutir sobre o São Paulo Futebol Clube. Deixa a sua opinião aí, o que você acha sobre tudo isso, e a gente se encontra amanhã. Fique com Deus, forte abraço.